Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou o Jorge Henrique e hoje eu tenho o prazer de receber para uma boa conversa Antônio Alves, o Toinho, jornalista, ex-presidente da Fundação de Cultura Elias Mansur, um dos mentores intelectuais da Florestania, figura importante na esquerda acriana e que agora está lançando o seu livro Artigos em Geral. Boa noite, Toinho. É um prazer recebê-lo aqui no programa, na TV Aldeia. Boa noite. Se eu soubesse que ia ter tanto confete, tinha vindo antes. Você sempre tem muito confete, Toinho. Então eu queria começar então falando do teu livro, né, que você está lançando. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, desse sonho antigo, que eu sei que é um sonho antigo, que você está podendo concretizar agora. Na verdade, as pessoas sempre me cobravam, né, que eu editasse as minhas crônicas que eu escrevi na década de 80, principalmente. E quando eu fui dar uma olhada no material, eu vi que era muita coisa. Só na década de 80 são mais de 1000 crônicas escritas nos vários jornais pelos quais eu passei aqui. Desde a coluna Ainda Sem Nome, né, até final da década de 80, né, de 80 até 88, escrevi muita coisa. E depois tinha as coisas da década de 90, né? Artigos escritos nas revistas Nativa, que a gente editou quando estava na prefeitura, a revista Outras Palavras, que era editada aqui na Fundação Elias Mansur, e uma porção de outras coisas escritas, palestras, entrevistas e até poesia, entendeu? Que eu andei cometendo algumas também ao longo desse tempo, né? E eu vi que não dava para fazer tudo em um livro só, então estou fazendo uma coleção, chama-se Arqueologia do Recente, porque é um levantamento uma pesquisa, né, quase que arqueológica do que eu andei escrevendo nesse período, e se compõe de 5 livros, e esse é o livro 3, né, porque como o George Lucas começou Guerra nas Estrelas, né, pelo episódio e depois foi voltando, né, para o passado, então eu também me dou o direito de começar pelo 3. Se ele pode, por que você não pode? Por que eu não posso, né? Então esse é o livro 3, chama-se Artigos em Geral, são artigos escritos principalmente nos anos 90, mas tem alguns recentes. E tem alguns que já foram publicados na revista Nativa, Outras Palavras, e tem alguns que são inéditos ou que circularam num público muito restrito, né? Agora, esse livro é um encontro com as tuas memórias ou são artigos Não, são que artigos, permanecem atuais? Não? A maioria deles eu acho que permanecem atuais, porque não são... na recuperação de toda essa memória, eu estou evitando, claro, publicar coisas que são datadas, muito datadas. Então tem muita briguinha de época, né? Porque algumas coisas ficam muito presas àquele período. Aquele período, comentários sobre uma coisa que está acontecendo ali e tal, né? E isso você tentou evitar? Eu estou colocando só o que tem assim um pouco mais de perenidade, né? Um pouco mais. Então, esse livro dos artigos é fácil, porque são artigos mais longos, não são aquelas crônicas rápidas, né, que você do jornal diário, são artigos publicados em revistas, e tem alguns que são textos, inclusive, assim, com um pouco mais de... até mais compridos, né? Assim, não diria que são mais profundos, mas eles são mais longos, que foram escritos para subsidiar pesquisas feitas até fora do Estado, né? O texto de encerramento do livro, por exemplo, é um texto de mais de 40 páginas, com um artigo sobre cultura na Amazônia, que foi escrito como uma encomenda da Fundação Tom Jobim para subsidiar a confecção de um vídeo, né? Então eu escrevi, vai servir como uma espécie de roteiro e tal, como o texto dentro da linha editorial do livro, então ele entra, né? Agora, essa triagem com as crônicas é um pouco mais difícil de fazer, né? Com as crônicas eu estive vendo, a coisa mais divertida é você ler jornal antigo, né? O Zé Leite dizia que você lendo jornais antigos, você via muita mocinha que diz que tem só 40, comemorando seus 15 anos em 1950, entendeu? Então ele diz que o jornal antigo denuncia algumas mentiras, mas, enfim, são mentiras sociais, né? Mas as mentiras políticas, né? Que a gente vê, os engodos... E as contradições, né? Você vê as pessoas, como elas estavam, como elas se posicionavam, por exemplo, em 1988, ano da morte do Chico Mendes, né? Que já faz 16 anos, né? Mas antes disso, em 1978, 10 anos antes, né? Final dos anos 70 aqui, como é que era a posição de cada um no jogo da política local? Mas não tem uma tese que diz que a política é dinâmica?
Mas vai ser dinâmica assim no Acre, ó. Acho que a política do Acre é mais dinâmica do que em outros lugares. Mas, enfim... A nossa dinâmica é melhor do que a deles. Eu costumava dizer, eu conversava muito com o Oli, né? Quando chegou aqui em Rio Branco, querendo entender a política local, assim, entrar no dia a dia do PT e tal, e eu dizia para ele, olha, rapaz, aqui você tem que fazer 3 análises de conjuntura por dia, entendeu? Porque a conjuntura de manhã é uma, de tarde é outra, e à noite já mudou, entendeu? Então você tem que se atualizar. Meu filho, não vai chegando. Vai chegando, não, já sei como é que eu não chego, não, aqui você tem que aprender, todo dia tem que aprender de novo, entendeu? Porque já esqueça a lição do dia anterior. Mas eu entrei, eu dei uma mergulhada nesse universo dos jornais velhos, né? E além dessas descobertas de contradições, de coisas engraçadas, da política, e coisas trágicas também da sociedade, como a nossa vida vem deteriorando ao longo desses últimos 20 anos, né? E antes até, como certas coisas foram se perdendo com o tempo, né? O que, por exemplo, tem? Uma certa acrianidade inocente que nós tínhamos aqui, em que a diferença entre o mais rico e o mais pobre não era assim tão grande. Uma certa digamos assim, tranquilidade que fazia com que um crime na província, né, fosse comentado durante vários dias, né? E os jornais, embora já nos anos 80 tivessem colunas especializadas em... Mas isso não é um fenômeno que acompanha a tônica nacional, por exemplo? É internacional, né? Internacional. Claro, né? Mas no nosso caso aqui ele tem algumas particularidades porque não só nós vimos acontecer, nós deixamos acontecer. Entendeu? Existe uma responsabilidade pessoal e uma responsabilidade da nossa comunidade, da nossa sociedade. Eu vejo assim que nós estamos nos defrontando com as vítimas e os culpados no dia a dia. Se você raciocinar sobre o que é a deterioração da vida, dos costumes ou da sociedade ou das condições sociais numa grande metrópole como São Paulo e Rio de Janeiro, né? Onde você vê o governador pela televisão, sabe? Onde você vê o deputado só pela televisão, onde você... Sabe? Aqui é diferente. Aqui as pessoas, as autoridades, quem tem algum poder é a pessoa que a gente encontra no dia a dia na fila do banco, na rua, em toda parte. Então nós somos ainda uma comunidade pequena e deveríamos ter um pouco mais de coesão para não deixar certas coisas tomarem o rumo que tomaram. Entendeu? Agora, os jornais, por incrível que pareça, não refletem tanto isso, porque os jornais mais escondem do que dizem a verdade, né? Então você entra no mundo das versões, né? Da versão de A, a versão de B a respeito daquela realidade, e não da realidade em si mesma, né? Mas, de qualquer maneira, essa viagem é interessante e eu percebi que durante os anos 80, a minha crônica ela era muito pontuada por essas coisas do dia a dia, né? E que não é o caso desse livro que está saindo agora, que já são textos dos anos 90, onde eu já não escrevia mais para os jornais diários e que, portanto, eram comentários, digamos assim, mais de coisas fora da conjuntura, fora do dia a dia, né? Mas o teu texto mudou ou você mudou? O Nelson Gonçalves disse que quando ele completou 30 anos, ele notou uma mudança na voz dele, né? Ficou assim meio assustado com isso, né? Mas quando foi lá pelos 35, a voz mudou de novo. E depois dos 40, ele disse que ela mudou mais algumas vezes, entendeu? Então parece que nós não deixamos de passar por várias adolescências, né? A gente vai mudando. Eu noto que meu estilo pessoal mudou de alguma forma. Estou mais comedido, o meu texto está um pouco mais, eu não diria preso, né? Mas aquele jorro de palavras, né? As crônicas dos anos 80... Mas isso também mudou muito também, o Acre mudou, quer dizer, deve ter mudado também a tua visão de ver a política, Sim, a tua visão de ver claro. as pessoas, enfim. E isso é refletido na hora de... Na hora de... claro, né? Mas eu acho que também mudam os ritmos da vida, né? Claro. Durante, por exemplo, essa década de 90, que foram o principal período em que eu escrevi esses textos que estou publicando agora,
passei 8 anos dessa década trabalhando, pilotando uma mesa, né, que era o trabalho ou na Prefeitura de Rio Branco ou no Governo do Estado, que é um trabalho de administração pública, né, que é um serviço difícil. A administração pública é fácil para quem rouba, né? Porque você entra lá, não atende ninguém, Agora, faz seu pé de meia. Agora, quando você vai, é honesto e vai trabalhar, então é uma trabalheira daquelas, né? E ainda mais tendo como patrão o Jorge Viana, que é um sujeito exigente, né? Que fica lá pegando no pé. Então, então esses períodos é interessante. Eu escrevi pouco, né? Escrevi muito pouco comparado à década de 80. E eu tive mais dificuldade de escrever esses textos. Eu me lembro de uma vez que eu passei vários meses sem escrever, e quando eu fui sentar para escrever o texto, eu levei 40 minutos para escrever o primeiro parágrafo, entendeu? E mesmo assim voltando e corrigindo o tempo todo, né? Mas, de qualquer maneira, então, além dessa dificuldade, existe também uma certa contenção derivada do fato de que você está enfrentando na administração pública determinados problemas, claro, que você não tem a mesma liberdade quando você não tem esses compromissos, né, de dizer o problema se resolve assim, se resolve assado, né? Quando você tem a experiência da administração pública, você bota um pé um pouco mais atrás com determinadas soluções. Então você já pondera um pouco mais antes de oferecer no facilitário certas soluções ou antes de criticar fulano porque não dá jeito na situação, nisso e naquilo, né? Também tem o fato de que esses textos que estão sendo publicados agora são mais reflexivos, né? Então são mais sobre cultura, sobre comunicação. Agora tem uma parte também muito da política, né? Tem inclusive alguns textos assim bem táticos da política, né? De como combater o governo, como conquistar o poder, ou coisas desse tipo, né? É uma parte que eu considero um pouco mais chata para quem não gosta, né? É a parte inicial do livro. Mas tem gente que adora. Tem gente que gosta. A Criano disse que não gosta de política, mas na hora assiste o horário eleitoral todo dia. Todo dia. Não, eu não vejo e tal, mas no dia seguinte no mercado, você viu fulano? É verdade, é verdade. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Então tem uma dose assim de tudo, né? Por incrível que pareça, uma boa parte desse período das coisas que eu produzi, foi falando, né? Não foi escrevendo, né? São palestras e entrevistas que vão estar no livro seguinte, a Florestania Falada, que são palestras e entrevistas, né? Que eu consegui gravar e fazer uma transcrição, e agora fazendo uma revisão para poder publicar. E parece que os livros 1 e 2, que deveriam sair primeiro, como o volume de material é muito grande, como a digitação atrasou, ele só vai ficar lá para fevereiro, março do ano que vem, por aí assim, para poder dar tempo de digitar e fazer a seleção desses textos. Então, para esclarecer, esse livro dessa coleção seria o livro 3? Seria o livro 3. E aí o que viria para frente e o que viria para trás, então? O livro 1 são crônicas mais literárias. Aquelas crônicas assim, que quando bate uma friagem, você fica assim com a veia meio poética, né? Aí senta assim para escrever, sentava, né, na redação do jornal, geralmente com o Zé Leite olhando ali, eu sabendo se ele achou bonito ou não, né? Então, chama-se o espírito da coisa. São essas crônicas mais literárias, né? O livro 2 é A Coisa em Si, que são crônicas mais pauleira, né? É o embate da política, né? Coisa mais da... Há uma mudança debate, de época, por exemplo? Não, todas são da mesma... iniciam nos anos 80 e vão... até recentemente, mas principalmente até o início dos anos 90, quando eu ainda tinha alguma participação na imprensa diária ou semanários aqui, né? Então, o livro 1, Espírito da Coisa, o livro 2, A Coisa em Si, o livro 3 é esse, que vai ser lançado agora, terça-feira, às 18h30, no Teatro Hélio Melo, aqui no Memorial dos Autonomistas. Comprem, porque para salvar meu scalpo, porque senão não vai ter Papai Noel deixando presentes para as crianças lá em casa, né? Nem para os meus credores, que são muitos. E o livro 4, que é de entrevistas e palestras, que chama-se A Florestania Falada, né? E aí o livro 5, que deve sair antes da próxima friagem, A Tempo, poesias, né? Que são a produção poética selecionada do que eu venho fazendo. E esse tem coisas mais antigas, tem coisas da década de 70 ainda, né? Naquela época que eu tinha 20 e poucos anos e que
como todo jovem, era poeta, né? Hoje não é mais? Hoje faço um esforço para continuar sendo, mas a poesia não é uma coisa que você faz, a poesia é uma visita que você recebe. Então, a poesia, às vezes, você não arruma direitinho a casa, ela demora a aparecer para uma visita, né? Então, ela vai se tornando, às vezes, um pouco mais rara e a gente vai ficando um pouco mais exigente, sabe? Antes, qualquer texto que vinha na cabeça, eu escrevia, botava no papel e achava que estava muito bom, né? Mas agora vem um texto, você redige e tal, e mesmo assim você guarda, bota dentro de uma gaveta, não fica contente com aquilo, malha de novo em cima daquilo. 5 anos depois você se dá por satisfeito, não, agora está pronto, né? Então acho que a gente fica também um pouco mais exigente com o passar do tempo, né? Ficando mais velho, vai ficando mais ranzinza também, né? A idade é isso, né? A idade é essas Nosso coisas. papo está muito interessante, então eu vou te pedir um instantinho, porque nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas voltamos já já. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com Antônio Alves, o Toinho, jornalista que está lançando o livro Artigos em Geral. Toinho, você falava da sua pesquisa em jornais antigos e eu me lembrei de uma situação que é mais ou menos a seguinte. Os jornais antigos traziam crônicas, comentários, poesias, e isso hoje é coisa rara. Eu gostaria de perguntar assim, hoje está mais chato o jeito de se fazer jornal? Eu acho que sim. Bom, primeiro porque acho que a televisão roubou muito essa coisa, essa função do entretenimento, né? E os jornais então ficaram mais tentando correr atrás dessa notícia mais rápida, né? Isso é uma situação que está acontecendo no mundo todo. As mídias novas, internet mesmo, né? Apresentam mais resultado imediato, mais interesse, né? E são mais interativas, né? E o jornal fica num plano difícil. Eu acho que caberia ao pessoal que está fazendo jornal repensar o que é o jornal nesses próximos tempos, né? E tentar descobrir novos meios, né? Mas eu acho que é difícil fazer isso porque os jornais são esquemas financeiros, né? E políticos, né? Muito ligados a essa coisa da política. Então, mudar para eles é melhor morrer do que mudar. Mudar pode significar perder poder, perder dinheiro, perder prestígio e tal. Não estou falando da imprensa do Acre, estou falando da imprensa brasileira, italiana, tônica geral, mundial. Mas você falou agora de tecnologia. Você acha que toda essa tecnologia, internet, computadores de última geração, acaba prejudicando o ato de escrever? Ou seja, o pessoal, os profissionais, jornalistas, os escritores também acabam caindo, se rendendo ao vício da fórmula pronta, por exemplo? Olha, isso existe, mas não creio que seja derivado da tecnologia apenas, né? A fórmula pronta já existe desde antes da máquina de escrever, né? Então tem os criadores, tem os diluidores, tem aqueles tem os plagiadores, entendeu? Tem gente que é uma questão também de formação, de escrúpulo, de interesse econômico, de talento, né? E do caldo cultural que se forma em determinados lugares, determinados países, determinadas regiões, né? Onde você tem, às vezes, processos mais criativos, né? Coloca assim, gerações inteiras, né? Assim, a França no início do século XX, né? Com gente do mundo todo indo para lá, de Santos Dumont a Picasso, entendeu? Sabe, que vem do Brasil, da Espanha, de toda parte, e se junta ali uma opção de gênios para formar a arte moderna, o expressionismo, o impressionismo e uma porção de outras coisas. Sei lá, a Alemanha no início, já pelos anos 20, né, com
vai formar a Bauhaus e uma porção de outras experiências estéticas interessantíssimas, né? Que depois todo mundo corre para copiar, né? Mas então eu acho que de uma certa forma, nesses últimos anos, a intervenção de uma tecnologia de reprodução fácil faz com que se aumente a diluição e que o ato de criação passe a ser, muitas vezes, só combinar pedaços de coisas que já estavam prontas, né? Mas eu não sei se está mais difícil criar, mas eu acho que está mais difícil, de fato, escapar da escala industrial da cópia. Tem muita informação velha circulando, tem muito palavreado velho circulando, então fica mais difícil você limpar tudo isso e descobrir um produto novo, né? Isso é uma coisa. De uma certa forma, na hora de fazer a capa desse livro, eu pensei muito, porque eu tinha que fazer uma capa que fosse coerente para toda a coleção, né? Então, na capa do livro 1, eu vou querer uma velha máquina de escrever, como uma Hamilton, daquelas pesadonas que tinha nas redações de jornal, né? Na capa do livro 2, provavelmente vai ser a velha máquina de escrever, num outro ângulo, mas ela de novo, né? Esse do livro 3 foi todo feito em computador, todos esses artigos foram feitos no teclado do computador. Então, a capa dele é um teclado de computador, né? O livro 4, como é palestras, entrevistas, provavelmente vai ter um gravador, né? E a poesia é o quê? Poesia ninguém faz no computador, entendeu? A poesia é à mão, então vai ter uma caneta e papel, alguma coisa assim. E aí eu fiquei refletindo sobre parecia que havia uma linha evolutiva, começa da velha máquina de escrever, né, e vai para o computador e para o gravador, que é uma mídia, eu poderia colocar inclusive a filmadora, né, porque algumas dessas entrevistas foram para o vídeo, né, de repente, mas depois volta para o papel e caneta. Depois volta para a poesia, volta para o papel e caneta, né. Então, boa parte por exemplo, trabalhei muito nos anos 90 todo com mídia de televisão para as campanhas da Frente Popular, né? Então, fiz os programas eleitorais da Frente Popular durante toda a década de 90. E a criação do roteiro do programa, do enquadramento, da fala do candidato, ou da maneira de como mostrá-lo e tal, tudo isso é na caneta antes, né? Então, você está em casa e fica pensando e tal, e pega e faz uma anotação, ou um desenho, alguma coisa assim, faz um rabisco, né? E depois você vai transportar isso para tentar fazer isso no vídeo, né? Isso era no meu caso, né? O Silvio Margarido, por exemplo, se você dá uma olhada no vídeo dele, é música filmada. No meu caso, é palavra filmada. No caso de quem trabalha com teatro, vai ser teatro transportado para a linguagem do vídeo. Eu acho que depende também da linguagem original das pessoas, de onde elas vêm, a sua formação, a sua origem, né? Eu acho que o grande prejuízo que nós estamos tendo é que a imprensa, no passado, era gente que vinha das letras jurídicas, da literatura, dos negócios, da política, das artes, e se expressava através do jornal. O jornalismo, portanto, não era uma profissão, ela era o desaguadouro de vários talentos, né? Várias condições humanas, né? E hoje em dia não, é uma coisa mais profissional mesmo, né? Então, pessoas que não têm origem em outra linguagem, mas que exercem o jornalismo como profissão mesmo, são formados, escolheram aquela escola, assim como quem escolhe turismo, ou administração, ou economia, alguma outra coisa. Muitas vezes num vestibular que lhe dê, onde você escolhe pela concorrência ou pelo dinheiro que a profissão dá, ou coisa desse tipo. E tem um treinamento muito mais chato do que aquelas escolas criativas e mais abertas que tinha antes. Então eu acho que há um prejuízo generalizado assim, no mundo da linguagem, que se expressa mais no jornal escrito e menos nas outras linguagens que são mais ágeis, mais contemporâneas, né? Mas não creio que seja nada perdido, não. Tem muito talento também, tem muita coisa
interessante acontecendo por aí. Mas você acha que a nossa identidade, a nossa tradição, o nosso sentimento extrativista resiste a todas essas mudanças que a modernidade propõe? Resiste, mas também se adapta, né? Ele dá o seu jeitinho de ficar, de não ficar atrasado, né? Você vê que tem muita gente com um sentimento bem acrianista, bem do pé rachado, né? Mas que está na linguagem mais avançada do computador e da televisão. Acho que a TV Aldeia está dando um exemplo de uma programação, de um formato de programas, de enquadramento e tudo, que é ao mesmo tempo moderna, ao mesmo tempo contemporânea, mas que recupera o conteúdo, a beleza, a forma, a simplicidade do Acre antigo, da beira de rio, do seringal, da face indígena do nosso povo, né? Então acho que dá para a gente fazer isso e dá para resistir ao tempo. Esse equilíbrio é perfeitamente possível. Nessa velocidade que a sociedade caminha, com informação passando de uma forma muito intensa, num conteúdo muito grande, né? Existe espaço para, sei lá, para vagareza acriana, o nosso jeito lúdico de contemplar a vida, por exemplo, ou a gente tem que se adequar a essa velocidade? Não, existe espaço sim. Eu acho que, pelo contrário, a linguagem mais rápida do computador e da televisão, né, dessa mídia eletrônica, ela é mais adequada ao nosso jeito caboclo do que essa linguagem anterior, do que essa mídia anterior mais rudimentar. O computador, por exemplo, o vídeo que capta já digitalizado, ele para mim é mais perto do nosso tempo caboclo do que aquela coisa do VT, da fita, de carregar o equipamento. Hoje você tem um laptop e você, com uma webcam, você filma e fala com o mundo, celular, entendeu? Lá no meio do seringal, né? Antes você tinha que arrastar uma equipe enorme carregando iluminação e caixas de VT. Vai subir no batelão com isso aí. Não, eu fiz um vídeo o Rio da Borracha, que eu fiz em 89, né, numa viagem ao Rio Tejo, lá na reserva extrativista do Alto Juruá, o meu paraíso na terra, no lugar que eu amo assim de coração mesmo, assim, que eu corro para lá sempre que eu posso, aqueles barrancos do Alto Juruá. Eu subi o rio e tinha que ter um carregador de bateria, né? Então você tinha que ter, nós levávamos um grupo gerador, entendeu? Dentro de um batelão, e depois tinha que subir o barranco e descer o barranco com aquilo, e era 4 homens carregando aquela máquina pesada para poder abastecer aquela porcaria daquela bateria. Teve um dia que um companheiro, seringueiro lá, se apoquentou com aquilo e na hora de descer o rio, ele botou os pés para cima da rede e disse: eu não carrego mais esse presépio aí não. E pronto, e o negócio não tive que chamar outro para carregar, para descer e tal. E, bom, foi documentada a viagem, ficou um trabalho interessante, deu certo a luta pela reserva extrativista e tudo, mas era muito mais difícil trabalhar hoje, com aquela falta tecnologia. de um companheiro, por exemplo, você poderia pegar um Global Star no telefone, né? E ligar para uma outra equipe. Agora eu acho o seguinte, que, olha, nada substitui, sabe, o pôr do sol, nada substitui a luz da lua, nada substitui o gosto de um chá de cidreira e uma conversa com um velho seringueiro na cozinha, assim, altas horas da noite, entendeu? Essas coisas não podem ser substituídas pela tecnologia. Eu me lembro de uma vez que estava se discutindo a respeito de os computadores jogando xadrez, se isso não ia tirar a graça do jogo de xadrez, né? E um velho mestre disse o seguinte: olha, ninguém faz uma máquina para fumar charuto nem para tomar vinho, entendeu? Isso são prazeres humanos, né? Sabe, ninguém vai fazer uma máquina para jogar xadrez. Jogar xadrez é um prazer humano, né? Então acho que o que é humano é insubstituível. O que é natural, o que é da natureza, o que é divino é insubstituível. A tecnologia pode nos ajudar a expressar melhor, com mais rapidez ou
se nós quisermos, com mais lentidão esses sentimentos. Mas o sentimento é insubstituível, a vivência é insubstituível. Então, o que eu costumo dizer e insistir é que se você tem uma câmera, entendeu? Se você tem um instrumento musical, suba o rio, entendeu? Se você não tem, suba o rio, entendeu? O importante é olhar para a floresta, é ver a floresta, é conhecê-la, penetrar nela, conhecer as pessoas que vivem nela, conhecer o espaço onde nós vivemos, os nossos vizinhos, também as nossas cidades, as nossas vilas, as nossas aldeias, entendeu? Nós temos uma riqueza amazônica que nenhuma tecnologia do mundo vai conseguir reproduzir e nem vai conseguir acabar. Você está tocando nesse ponto, a gente está falando de identidade, e eu queria te perguntar, existe mesmo essa identidade acriana? Nós temos um jeito diferente de ser? Eu acho que nós temos vários, né? Existem várias identidades acrianas, porque nós temos diferenças enormes entre a colonização, o povo, o tipo de gente que predomina no Vale do Acre, Purus, e o pessoal que predomina no Vale do Juruá. Temos diferenças, às vezes no jeito de falar. Aqui a gente diz mujangué, lá eles chamam arabu, entendeu? Tem coisas que são bem diferentes. Mas o sabor é o mesmo. Mas o sabor é o mesmo, entendeu? Não é o mesmo, não, porque a farinha do Juruá é muito melhor, indiscutivelmente, não tem isso não tem para onde. O mujangué do acriano do Vale do Acre tem uma qualidade inferior à do arabu do Vale do Juruá por causa da qualidade da farinha. Mas existem coisas assim, por exemplo, é claro que aquilo que se forma em Chapuri, por exemplo, tem diferenças enormes com relação ao que se forma na Vila Taumaturgo. Onde, em alguns lugares, a presença indígena é maior na feição das pessoas, no sangue, a população é mais miscigenada. Em outras, é um pessoal mais amarelinho que veio lá do Nordeste, entendeu? É diferente da pele mais morena do índio. Tem jeitos diferentes de se comportar, de falar, de pescar, de caçar, de formar o bairro da cidade, sabe? Mas isso vai se misturando, né? Hoje em Rio Branco tem bairros inteiros onde tem uma colônia enorme de gente de Tarauacá, de gente de Feijó, de gente de Cruzeiro do Sul. E essa coisa vai se misturando. E eu acho também que nós temos de uma maneira geral, uma identidade que é dada pela região dos Altos Rios. Existe uma diferença grande entre Purus, Juruá, Envira, Tarauacá, Acre. Cada rio tem sua identidade, sua especificidade. Mas se você vê um pequeno riozinho, um afluente, ontem mesmo eu vi uma fotografia de tomada de cima, assim, com aquele batelão e umas canoazinhas no rio, a foto batida de cima do barranco. E eu olhei, achei parecidíssimo com o Tejo, mas podia ser o Amônia, mas podia ser o riozinho do Rola, ou podia ser o rio Chapuri, num período mais seco. O que era? Entendeu? Que rio era aquele? Entendeu? Então todos os rios do Acre têm também diferenças, mas tem também semelhanças. E o jeito da população também... E o Pia Vila já disse que todos os rios unidos chegarão ao mar. Né? Que maravilha! O importante é a gente saber que na grande vastidão do mar tem algumas gotas que são dos nossos rios amazônicos. Nossa identidade, a nossa cara. Nós não queremos ser, acho que nem devemos tentar ser, diferentes, separados da humanidade. Mas nós queremos fazer parte da humanidade com o nosso jeito, com a nossa cara, com a nossa canção, né, que é diferente, não é melhor nem pior do que a dos outros, é a nossa. Tonho, o programa está chegando ao final, eu queria que você reforçasse então um convite para o lançamento do livro. Artigos em Geral, que é o livro 3 da coleção Arqueologia do Recente, vai ser lançado agora nessa terça-feira, dia 21, dentro da programação da Semana Chico Mendes. Inclusive tem alguns artigos que se referem ao Chico Mendes nesse livro. Vai ser às 18h30, né, no Teatro Hélio Melo, aqui no Memorial dos Autonomistas. Né? Tem o lançamento, eu vou tentar achar o Pia Vila para ele ir lá e dar
cantar umas canções pra gente e tal. E depois do lançamento do livro tem um show dos acordeões que ninguém pode perder também, muito bonito, realmente. É muito bonito, né? Acho que tem uma programação boa na Semana Chico Mendes. E comprem, por favor, porque senão eu estou lascado, entendeu? Porque esse fim de ano só R$20 o preço do livro, entendeu? Não custa tanto E as assim, crianças são exigentes no Natal. Não, então. são exigentes. Não, elas querem pelo menos comer, entendeu? Tonho, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no programa para essa conversa super acriana. Legal, obrigado, foi bom. Gostei também. E volte mais vezes. Legal. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje vai ficando por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado, boa noite e até a próxima.